positivos que se registram no país, designadamente o aumento do PIB e a queda do desemprego, refletem o impacto da reposição de rendimentos que estimulou o consumo e o mercado interno. Mas, camaradas, Portugal continua a padecer de problemas estruturais profundos, porque a política de direita agravou as dependências, destruiu a capacidade produtiva, enfraqueceu estruturas e serviços do Estado, fragilizou o país em múltiplos aspectos. Os setores estratégicos da economia estão hoje dominados pelos monopólios nacionais e, sobretudo, estrangeiros, com sucessivos governos a tomar partido pelo grande capital, como acontece com a PT, o CTT, a EDP, de onde saem milhares de milhões de euros para o estrangeiro. Camaradas, a banca, em processo de acelerada concentração nas mãos dos grupos económicos estrangeiros, onde sucedem os casos de corrupção e gestão danosa, tem custado ao povo português dezenas de milhares de milhões de euros. O governo do PS, ao continuar a subordinar a sua política às imposições e constrangimentos do euro, da União Europeia e do FMI, com a sua resistência a renegociar a dívida e a sua obsessão pela redução do déficit, está a sacrificar o desenvolvimento e o progresso do país, porque condiciona o investimento público, facilita a degradação dos serviços públicos, promove uma política de congelamento de salários e mantém uma legislação laboral ao serviço do capital. O Programa de Estabilidade tem por base uma estratégia orçamental que terá consequências muito negativas no investimento dos serviços públicos, designadamente na saúde, na educação, na proteção social, nos transportes públicos, na cultura, na justiça, nas remunerações de funcionários públicos e do setor empresarial do Estado e na redução de quadros de pessoal. Isto já está previsto no Programa Nacional de Reformas. Camaradas, o mundo do trabalho continua marcado por graves problemas e profundas injustiças, designadamente na parte do rendimento que vai para salários. Prossegue-se uma política orientada para a contenção salarial e os baixos salários, em que 10% dos mais ricos detêm mais de 53% da riqueza nacional. Em Portugal, em 2015, o peso das remunerações das empresas representavam, em média, apenas 15% dos custos, sendo que em empresas como da fabricação automóvel, esse peso corresponde apenas a 8%. Na siderurgia, 4%. E, pasme-se, na refinação de petróleo, o peso dos salários tem apenas um custo de 1%. Os salários são mesmo muito baixos. E o Governo dá o pior dos exemplos ao não atualizar os salários dos trabalhadores da administração pública, ao acabar por dar orientações ao patronato do setor privado sobre o que fazer nesta matéria. Mas o problema não está só nos salários, vai muito além disso. Está em toda uma tentativa de desregular completamente as relações laborais. Começa logo pela precariedade, que atinge em primeiro lugar aqueles que entram pela primeira vez no mundo do trabalho. É um flagelo que é preciso erradicar, porque põe em causa o futuro dos jovens, pela sua instabilidade e insegurança, pelos baixos salários e limitação de direitos, mas também porque compromete o futuro do país. A precariedade, camaradas, tem de ser atacada de frente, com eficácia. Não pode estar afunilada nos contratos a termo certo e nas empresas de trabalho temporário, mas sim eliminando todas as formas de precariedade e não apenas com medidas paliativas, como a redução do tempo limite para o contrato a prazo, a limitação dos fundamentos e a aplicação de taxas como o governo do PS quer fazer e que só servem única e exclusivamente para manter e legitimar o uso e o recurso à precariedade. O problema do desemprego, que está intimamente ligado também à questão da precariedade, que está longe de ser ultrapassado, num contexto em que o aparelho produtivo e o investimento público estão aquém do necessário para o desenvolvimento do país. Mantém-se um número bastante elevado de desempregados, dos quais cerca de 60% não têm acesso ao subsídio de desemprego. Quisesse, camaradas, o governo do PS, e não quer porque, com o pré-FPAP na administração pública, está a deixar de fora a regularização de dezenas de milhares de trabalhadores com vínculos precários, e se fosse aplicada a regra de que a cada posto de trabalho permanente deve corresponder a um contrato de trabalho efetivo,
rapidamente seria eliminada a precariedade das relações laborais no nosso país. Camaradas, a questão dos horários de trabalho, num tempo em que se exaltam os avanços científicos e técnicos, os mesmos avanços que deveriam ser postos ao serviço dos trabalhadores. Em vez de se reduzir a jornada de trabalho, acentua-se a regulação dos horários de trabalho, desarticula-se a vida dos trabalhadores, dificulta-se a conciliação da sua vida profissional com a sua vida pessoal e familiar, com o patronato a tentar impor adaptabilidades, bancos de horas, horários concentrados, elaboração contínua e atacar o descanso semanal aos sábados e domingos, querendo-os considerar como dias normais de trabalho. A contratação coletiva continua sujeita à caducidade, arma que o patronato usa para chantagear os trabalhadores e os seus sindicatos, para cortar rendimentos e direitos, para aumentar a exploração dos trabalhadores e aumentar os lucros dos patrões. O PS e o seu governo, com o apoio do PSD e do CDS, do patronato e da própria UGT, recusa-se a eliminar esta e outras normas gravosas do Código de Trabalho, a repor o princípio do tratamento mais favorável, por pura opção de classe e para dar mais força aos patrões nas relações de trabalho. A repressão e a violação dos direitos e liberdades de organização e intervenção sindical, incluindo o direito à greve e as discriminações de todo tipo, são realidades no cotidiano dos locais de trabalho, nas empresas e nos serviços, onde a democracia não existe e impera o desrespeito generalizado pelos trabalhadores e os seus direitos. Camaradas, por estas razões, é preciso intensificar a ação e a luta reivindicativa como temos vindo a fazer. É preciso dar continuidade às conquistas já alcançadas e com resultados significativos no aumento dos salários em milhares de empresas, onde, organizados, já conseguimos a fixação de salários não inferiores a 600 euros. Conseguimos a passagem ao quadro de milhares de trabalhadores que tinham vínculos precários, a redução do horário de trabalho semanal para menos de 40 horas por semana, a garantia de 25 dias úteis de férias para muitos trabalhadores, o fim das adaptabilidades, o fim dos bancos de horas e muitas outras conquistas. Sim, camaradas, a luta dos trabalhadores e do povo continua a ser, como sempre foi, elemento decisivo para resistir, repor, defender e conquistar direitos. Sim, pela luta é possível. É possível resistir e avançar, construir um Portugal com futuro, pelo que exigimos uma política de esquerda e soberana, que aposte no aparelho produtivo, no aumento da produção nacional, que assuma o controle público dos setores estratégicos da nossa economia, que defenda a soberania e a independência nacionais, que distribua com justiça a riqueza nacional, que alivie a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e que taxe o capital, que defenda e promova melhores serviços públicos e políticas sociais justas, que combata a especulação económica, financeira e imobiliária, que põe em causa o direito à habitação, sobretudo nas grandes cidades, como acontece aqui no Porto, onde não podemos deixar nem aceitar que o Porto se organize para servir os turistas à custa da expulsão dos seus moradores. Sim, os trabalhadores produzem a riqueza e têm direito a melhores condições de vida e trabalho. Por isso, saudamos todos os trabalhadores do setor público e do setor privado, de milhares de locais de trabalho, empresas e serviços, da grande distribuição, da indústria transformadora, dos transportes, das cantinas do setor da hotelaria, do têxtil, vestuário e calçado, dos correios e telecomunicações, da administração pública, designadamente dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, da função pública e das autarquias, trabalhadores que não se conformam com as injustiças e as desigualdades e que têm lutado para travar medidas negativas e que, em muitos casos, conseguiram resultados positivos nas suas reivindicações por direitos laborais e sociais. Saudamos, camaradas, aqueles que hoje mesmo, Dia Internacional do Trabalhador, estão em luta pela defesa do direito ao dia de feriado, pelo pagamento adequado pelo trabalho prestado em dia de feriado, como no setor de comércio e serviços, casos dos pingo-doces e outros que tais. Saudamos todos os trabalhadores que estiveram, estão e os que já decidiram continuar e alargar a luta,
como os trabalhadores da saúde, os trabalhadores não docentes da administração pública, do dia mini preço, da PRE, da imprensa nacional Casa da Moeda, das infraestruturas de Portugal, os professores, os guardas prisionais, a EFASEC, a EMF, a MEO, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, da Cabelt, da Thyssen, da CTT, da Petrogal, da Soares da Costa, os trabalhadores da cultura e muitos outros, dando força ao movimento reivindicativo que se quer poderoso neste combate sem tréguas pela defesa intransigente dos direitos e pela sua emancipação social. Camaradas, saudamos ainda todos os trabalhadores, todos os dirigentes, delegados e ativistas sindicais que dão a vida a este movimento sindical de classe, aos seus sindicatos e suas restantes estruturas, a todos os homens e mulheres que dão dinâmica a esta luta secular pelo fim da exploração do homem pelo homem, apelando a todos para continuarem a reforçar os sindicatos da CGTP Intersindical Nacional, sindicalizando mais e mais trabalhadores para dar mais força à ação e à luta reivindicativa em cada local de trabalho, em cada empresa, em cada serviço e na rua, para a resolução dos seus problemas, pelas suas reivindicações e anseios, por forma a que deste grandioso 1º de maio saia uma onda imensa que amplie a luta. Camaradas, esta luta vai continuar pelo aumento dos salários de todos os trabalhadores do setor público e privado, pela fixação do salário mínimo em 650 euros em janeiro de 2019, porque o aumento do salário mínimo contribui para o crescimento económico, para a redução do desemprego, e porque o Governo, camaradas, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. Camaradas, e porque esta reivindicação dos 650 euros de salário mínimo nacional em 2019, é mais que justa, porque, além de permitir o crescimento económico e a redução do desemprego, o Governo, ao anunciar os 600 euros em 2019, está a anunciar, camaradas, um aumento que na prática se traduz em apenas 67 cêntimos diários. E isto acontece numa altura em que todos os setores de atividade aumentaram o volume de negócios e os seus lucros, estando em condições, de facto, de corresponder a esta reivindicação. Camaradas, vamos continuar a lutar pela defesa do direito constitucional da contratação coletiva e a revogação da caducidade e de outras normas gravosas. Vamos continuar a lutar por horários dignos, pelas 35 horas para todos e contra todo o tipo de desregulação dos horários de trabalho. Vamos continuar a lutar contra a precariedade, tenha ela as formas que tiver, aplicando a regra de que a cada posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo. Vamos continuar a lutar pela reposição do vínculo por nomeação na administração pública, pelo reforço e melhoria de acesso aos serviços públicos e a garantia da universalidade da saúde, no ensino, na segurança social, na justiça e na cultura. E vamos, camaradas, continuar a lutar pela valorização das longas carreiras contributivas, a reposição dos 65 anos como idade legal de reforma e o acesso à reforma sem penalizações após 40 anos de descontos. Sim, camaradas. Nas empresas e na rua, a luta continua. Nas empresas e na rua, a luta continua. Nas empresas e na rua, a luta continua. Nas empresas e na rua. Camaradas, dar aqui só uma informação que chegou de que, da auscultação que está a ser feita a nível da CGTP, este é o ano em que temos no país o maior 1º de maio desde há muitos anos. Viva o 1º de maio! Viva a luta dos trabalhadores! Viva a CGTP! Viva a Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! Camaradas, e
esta vossa força, esta vossa luta, este movimento de reivindicação não pode parar. Não pode parar, camaradas, porque é inaceitável uma política que, em vez de responder aos interesses dos trabalhadores, àqueles que produzem de facto a riqueza, se coloque do lado do poder económico, que legisle em seu favor, que facilita ou ignore a repressão, as discriminações, a negação e a violação dos direitos para aumentar a exploração dos trabalhadores e a acumulação dos lucros e fortuna dos patrões. Por isso, temos que intensificar a ação e a luta em todos os locais de trabalho e fazer de maio o mês de uma luta intensa que culminará numa grande manifestação nacional que agora, hoje e aqui convocamos para o próximo dia 9 de junho em Lisboa, que expressará as reivindicações de todos os trabalhadores e do povo, exigindo Unidade Sindical, CGTP! Unidade Sindical, CGTP! Camaradas, uma grande manifestação nacional no próximo dia 9 de junho que exige a ruptura com a política direita e a implementação de uma política de esquerda e soberana que abra as portas a melhores condições de vida e trabalho, que valorize o trabalho e os trabalhadores e que dê asas a um Portugal com futuro. Camaradas, o capital não produz riqueza, porque se produzisse riqueza, chamar-se-ia trabalhadores. Vamos lutar pelos nossos direitos, vamos valorizar os trabalhadores. Viva o 1º de maio! Viva! Viva a luta dos trabalhadores! Viva! Viva a CGTP Intersindical Nacional! Viva! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! Vanguarda do povo, camponesas que a terra lavrais, liberdade.